Muito tempo atrás eu trouxe aqui pro canal um vídeo que teve um número de visualizações porque era um produto muito bom. No caso era o fone da QCY, o modelo Mellow Buds Pro, que eu avisei que seria um fone excelente, e realmente era. Só que você pagava um preço por isso, tá? Porque até hoje ele custa mais de $50. E a Halo me mandou aqui o que parece ser o concorrente perfeito, só que custando menos da metade. Cara, por menos de $24 você consegue levar aqui o Mori Pro. Esse fone aqui também conta com o codec LDAC e o áudio Hi-Res, que por mais que não sejam compatíveis com iPhone, são compatíveis com Android e são codecs que ajudam ali, mal ou bem, na sua experiência sonora, tá? Não é o que vai definir um padrão de qualidade, mas é uma certificação que mostra que você vai sim ter ali uma qualidade de som, uma qualidade de construção um pouco mais elevada. Além disso, ele vai contar com Bluetooth 5.4, 3 modos diferentes de redução de ruído ativo, vai também contar com modo de latência baixa para você que gosta de jogar no seu telefone ou também aí no seu computador, né, quem sabe, e contar com menos atraso de áudio entre o dispositivo e o fone de ouvido. São 28 horas no total de bateria, lembrando que são 6 a 7 horas por carga no fone. Assim que você terminar, você coloca no case para carregar e aí você vai ter acesso a mais 6, 7 horas, podendo ir até 28 horas no total. Para completar o pacote, ele ainda vai ter uma proteção à prova d'água IPX4 e 6 microfones para fazer uma captação de áudio com redução ali na hora quando você vai fazer chamadas, né? Bem legal na teoria, vamos lá ver na prática. A Halo tá cada vez mais se posicionando de uma maneira que perturba muito as concorrentes, né? Já que ela tem praticamente a mesma coisa, os fones são muito parecidos, tá? Ela vai perder ali em 2, 3 pontinhos para QCY nesse caso, mas é muito perigoso o que ela tá fazendo, já que é menos da metade do preço. Se a qualidade for um espetáculo aí, meu amigo, o mercado certamente vai ter que se reajustar. Vamos lá. De cara aqui a nossa caixinha com os fones, que a gente vai olhar já já. Além do mais, temos aqui o cabo carregador, nesse caso USB tipo A para USB tipo C. As borrachinhas aqui, ó, para você trocar e melhorar o seu conforto. Ele deve vir com um tamanho médio, porque aqui parece que vem com o pequeno e o grande. E um manualzinho de instrução, se for necessário. Caixinha com tamanho padrão, mas um pouco mais fina aqui, ó. Realmente com a carinha clássica de sabonete. Show de bola. Ela tem um desenho muito bonito aqui na parte de cima, ó, com o HA da Halo. Bem legal. E o nome aqui da marca na parte da frente de maneira bem discreta. A única entrada que tem aqui é a de carregamento USB tipo C. E abrindo aqui a gente dá de cara com o Mori Pro. Com um botãozinho aqui na parte de dentro, deve servir para você fazer ali um reajuste, um reset, ou simplesmente para ajudar no pareamento. Vamos lá parear esses fones. Eu acho que tem que tirar da caixinha nesse caso aqui. Realmente já apareceu aqui na lista. Vamos lá agora no aplicativo da Halo. Será que ele vai detectar sozinho, igual ele fez com outro fone? Opa, realmente vai sozinho. Então olha só, página inicial nesse caso aqui, além de contar com o nível de bateria individual, você também vai poder fazer o controle da redução de ruído direto aqui nessa página. Nesse caso tá ligado, você pode desligar e também deixar no modo de transparência. A gente vai testar isso aqui assim que eu colocar o fone. Você também pode ligar e desligar o modo de latência baixa quando você for jogar. Se a gente ver aqui na parte de som, vocês têm os diferentes tipos de equalização que a Halo propõe. Eu particularmente não costumo gostar dessas pré-equalizações aqui da Halo, tá? Então eu vou testar só na pré-definição. Indo aqui para as configurações, vocês conseguem personalizar os toques, os comandos via toques que vocês têm aqui nas hastes dos fones. E mais para baixo você tem aqui um modo para poder encontrar o modelo, caso você perca ele, lembrando que só vai funcionar no alcance do Bluetooth, tá? Não adianta querer exigir aí um padrão Apple de qualidade de localização. Aqui a gente está falando no básico. Se tiver no Bluetooth, você consegue localizar. Vamos lá ver o nível de conforto da criança. Para já, legal. Deixa eu só colocar e tirar aqui, na verdade tirar e recolocar no modo de redução de ruído para ver a diferença que faz. Agora tá ligado, vou desligar. Tem só um sinalzinho sonoro aqui, beleza. Dá para perceber a diferença. O isolamento passivo continua bom, tá? Então se você quiser aí de repente ganhar um pouco mais de bateria, vale a pena, tá? Deixar aqui a redução de ruído desligado, show de bola. E a transparência, vamos ver, ó, o atraso da voz é praticamente nulo. Você tá falando, tá se escutando, show de bola. O ambiente aqui também ficou legal. Uma boa qualidade, honestamente eu também não esperava menos da Halo nesse sentido. Vamos agora voltar ali pro modo de redução de ruído. Vou colocar o fone aqui mais ou menos 50% ali do volume. E vamos para a primeira música. Quando é fone intra-auricular, eu já começo no grave logo, sem encheção de linguiça. Sensação de espacialidade tá legal, hein? Olha, um subgrave? Que é isso? Cara, vou até aumentar esse volume aqui. Joguei pra 75. Já quase não tô me escutando mais. Cara, que qualidade! É inacreditável. Por $24 é inacreditável.
Cara, que espetáculo é isso aqui. Na boa, Halo. Cara, vocês se superaram. Tá um espetáculo. Incrível, cara, incrível. Eu vou jogar numa outra música aqui e jogar pra 100% pra ver como é que vai ficar. Se ficar muito alto, eu aviso vocês também, faz parte. Cara, eu tô muito ansioso, Tô esperando só a parte da batida aqui. Cara, é inacreditável isso daqui. Inacreditável. Olha, só antes de começar aqui a falar pra cacete que vai ter muito comentário, eu só preciso testar algum outro tipo de música aqui, né? Só pra ver como é que estão ali médios, médio graves, médio agudos e tudo mais. Vamos lá, vou testar com alguma coisa acústica aqui, porque, cara, em termos de grave e subgrave, é inacreditável. Incrível. São médios e agudos cristalinos, assim, cara. Isso junto com esse subgrave e grave é de uma competência incrível. Olha, pra ser bem sincero, eu só vou parar aqui porque eu tenho que, né, concluir o vídeo. Mas mais uma vez, é de uma competência inacreditável por $24. Isso daqui tá incrível. Pra vocês que gostam aí de grave e subgrave, vocês vão estar muito bem servidos. É bom acrescentar nesse vídeo aqui que os meus fones de uso diário são dois. O primeiro são os AirPods Pro de segunda geração, tá? Que todo mundo aqui já tá cansado de saber. Quem entende pouco de fone de ouvido sabe que é um dos melhores e mais portáteis que você vai conseguir encontrar no mercado hoje. Não é puxa-saquismo da Apple, é um fato. E o meu segundo fone de uso diário é o WH-1000XM4. Obrigado, Sony, por esse nome gigante. Eu espero, inclusive, ter acertado aqui, tá? Mas eu uso esses dois fones. E esse modelo aqui conseguiu trazer uma experiência muito próxima do que eu tenho nos AirPods de segunda geração, tá? O modelo Pro. É um subgrave de dar inveja, um grave extremamente presente, médio graves e médios extremamente cristalinos, frequências muito bem separadinhas, sabe? Sem picos ali na parte dos agudos. Então, na pré-definição que a Halo colocou aqui, pra mim já tá perfeito. Lembrando a vocês aqui do meu gosto pessoal, eu sou um cara que ama grave, que ama subgrave. É o que me deixa confortável quando eu tô ouvindo música, tá? Faz parte da minha experiência pessoal. Então, se você conhece um pouco do meu gosto aqui por diversos outros vídeos que eu já fiz pra vocês, confia no que eu tô te dizendo. Se é o que você tá procurando, eu acho que não vai ter nenhum modelo mais barato do que esse pra te entregar isso. A QCY, que não me leve a mal com relação ao Melo Buds Pro, são fones excelentes, mas aqui a gente tem uma acessibilidade inacreditável por um som surreal. E pra quem tá curioso com relação às diferenças, tá? Entre o Melo Buds Pro e o Mori Pro, do que faz realmente diferença no seu uso são duas. A primeira é a quantidade em decibéis da redução de ruído ativo. Nesse caso aqui, ele vai ficar com 43 decibéis, enquanto que no modelo concorrente da QCY você vai ter 46. E a segunda coisa é com relação à bateria. No modelo concorrente você tem até 36 horas, enquanto que aqui você tem até 28 horas. E honestamente, cara, pelo que eu tô vendo aqui, da minha colinha com relação às diferenças que eu pude encontrar, não tem mais nada que tenha uma enorme diferença na sua experiência de uso. Então, quando você me perguntar a partir de hoje qual é o melhor custo-benefício em fone de ouvido intra-auricular, a Halo vai estar disparado na frente, porque menos da metade do preço é surreal. Desculpa. Se esse vídeo aqui não merece o seu like, eu não sei mais o que merece. Você já pode, ó, dar uma voadora nesse botãozinho de like aí. Se quiser hypar o vídeo também, tá à vontade. Agora você tem essa opção, se você não sabe, você pode hypar o conteúdo e isso ajuda a distribuir isso aqui para mais pessoas aí no YouTube que estão precisando de uma boa recomendação de fone de ouvido barato e competente. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo e quando você estiver se perguntando, porra, eu queria um desconto, cara, 24 doletas não é o suficiente, quero pagar menos. Aqui, ó, campeão, os 3 primeiros links da descrição são os meus grupos do WhatsApp e do Telegram. Só você colar por lá, a gente tem cupom de desconto, promoção, aviso quando vai ter as melhores promoções, tá? A curadoria é feita por mim mesmo. Eu e Madame aqui em casa ficamos os dois procurando o preço legal pra vocês. Se o preço não tiver bom, a gente não posta, inclusive, tá? A gente avisa por lá quando não tem promoção nenhuma valendo a pena. E toda vez que tem vídeo por aqui, toda vez que eu preciso de uma opinião, trocar uma ideia, a gente também se fala por lá. E é isso, Halo. Meus parabéns por esse fone maravilhoso. De verdade, me surpreendeu demais aqui. No mais, fica aqui o meu muito obrigado. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!